Oi, continuando o assunto que nós ficamos na aula passada, sobre regionalização e organização mundial, então eu vou continuar com os slides com vocês, tá? Vou compartilhar aqui novamente a tela inicial do nosso slide está aqui, como vocês podem acompanhar. Passamos pela divisão, pela regionalização, primeiro mundo, segundo mundo, países do norte, países do sul, terminamos aqui com essa tela na aula passada, tá certo? Falando de países periféricos e países centrais. Aqui nós vamos falar um pouco sobre as características, né? O que é um país emergente. Como a gente estava falando, são países que têm características de países ricos, de países desenvolvidos, mas também que apresentam características de países pobres. Vejam aqui, os países emergentes, eles compreendem as economias periféricas, economias pobres, subdesenvolvidas. E, ao mesmo tempo que eles compreendem esses países, esses países também têm uma condição mediana em alguns aspectos, no desenvolvimento social ou no desenvolvimento econômico. Vamos dar um exemplo do Brasil. Quando a gente fala de Brasil, o que a gente consegue entender? Que o Brasil é uma das maiores e mais potentes economias do mundo, mas, em contrapartida, essa economia ela é concentrada na mão de poucos. Consequentemente, é um país que tem uma condição social muito aquém do que deveria. Então, é por isso que o Brasil está no conjunto dos países emergentes. A principal diferença entre países emergentes e países desenvolvidos é que estes não são dependentes da matéria-prima. Afinal, esses países possuem produtos com valores agregados e economia diversificada. Então, os países ricos têm uma economia com vários aspectos, de várias coisas. Já a economia dos países emergentes ou subdesenvolvidas já é uma economia mais limitada, com menor variedade de produtos. Esses fatores os permitem superar crises. Então, como os países ricos, desenvolvidos, têm uma economia diversificada, se por acaso acontecer uma crise nas atividades econômicas, um produto deixa de existir, uma atividade deixa de acontecer, esse país consegue, através das outras atividades diversas, dar a volta por cima e sair da crise. Tá? No âmbito da economia mundial, uma definição totalmente aceita sobre o que seriam as economias emergentes, né? Não existe, aliás, melhor falando, não existe essa definição assim direcionada, única, sobre um país emergente. De modo geral, essas economias elas são consideradas países subdesenvolvidos, mas que apresentam um desenvolvimento crescente, né? Apresentam um quadro econômico mais próspero, com características socioeconômicas, vamos dizer, um pouco mais estáveis do que os países subdesenvolvidos, tá? O termo foi primeiramente utilizado pelo Banco Mundial na década de 1980 e, desde então, passou a incorporar os jargões, né? O cenário mundial econômico e os noticiários do mundo inteiro. Então, para a gente focar mesmo, a gente pode dizer que hoje existem 3 grupos de países. Os países desenvolvidos é um grupo. Os países subdesenvolvidos se subdividem, né, gente? Nos periféricos e nos emergentes. É importante que a gente saiba que os países subdesenvolvidos, pobres, com condições socioeconômicas que deixam a desejar, se dividem em países emergentes, aqueles que têm uma condição um pouco melhor, mas que ainda têm uma economia pouco diversificada, e aqueles países mais pobres, os periféricos, totalmente dependentes das economias mais ricas, mais desenvolvidas. Aí, como vocês podem observar, nesse mapa mundi, a gente pode citar aí as economias emergentes. Vejam, até mesmo, né, pessoal, aqui na Europa, que a gente poderia pensar assim, não, o continente europeu só tem país rico, não. Muitos desses países
do continente europeu, principalmente da parte oriental da Europa, que antes fazia parte do grupo que adotava o sistema socialista. São algumas nações que hoje a gente pode colocar como nações emergentes. Tá? Turquia, Polônia, República Tcheca são exemplos de países que tiveram problemas durante a segunda metade do século XX, de países que tiveram influência direta, né, da União Soviética, hoje aqui chamada de Rússia. Tá? Também aqui, ó, gente, no Oriente Médio, tem a Arábia Saudita, o Catar. Desculpa aí, pessoal. Dei uma paradinha porque o interfone tocou enquanto eu estava aqui produzindo a aula de vocês, tá? Como vocês podem observar, aqui vários países, né, que são considerados emergentes. Na América do Sul, nós temos o Brasil, Argentina, Chile, Peru e Colômbia. Aqui na América do Norte, o México. Aqui na parte oriental, né, mais oriental, leste oriental da Ásia, nós temos a Coreia do Sul, a China, Taiwan, Filipinas. Indonésia, Malásia, está tudo aqui nessa porção sul, Tailândia, Índia e o Paquistão. São muitos os países, gente, considerados países emergentes, são países com essas características, digamos assim, entre aspas, um pouco melhores do que as características dos países subdesenvolvidos periféricos. Indicadores sociais. O IDH é um dos principais indicadores sociais. O que é o IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano. Ele foi criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, para tentar medir o grau econômico e, principalmente, como as pessoas estão vivendo nos países de todo o mundo. É uma média. O IDH ele varia entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de 0, ruim. Quanto mais próximo de 1, bom. O índice 1 não foi alcançado por nenhum país, nem dos ricos nem dos pobres, pois tal índice iria significar que determinado país apresenta uma realidade quase que perfeita. Por exemplo, uma elevada renda per capita, uma expectativa de vida de 90 anos e assim por diante. Também é bom ressaltar que não existe nenhum país com índice 0, pois isso, né, se isso ocorresse, iríamos fazer a colocação de que esse país realmente é completamente ruim em todas as taxas. Aqui do lado, vocês podem observar quais os pontos principais para serem usados, que são usados pelo Índice de Desenvolvimento Humano. Quando a gente fala de vida longa e saudável, de esperança de vida ao nascer, estamos falando de saúde. Quando a gente fala de acesso ao conhecimento, índice de escolaridade da população adulta, índice de fluxo escolar da população jovem, estamos falando de educação. E quando a gente fala de padrão de vida digno, renda municipal per capita alta, estamos falando de economia. Então, esses são os 3 fatores usados, analisados, para se tirar a média do IDH. Economia, educação e saúde. Nós vamos encontrar, gente, ao longo de nossos estudos, pesquisas, países com IDH elevado, mas que são países emergentes ou pobres. Exemplo, Brasil. O Brasil é um país de IDH elevado. Por quê? Porque a sua economia é forte, enquanto que a educação e a saúde deixam muito a desejar. Por se tratar de uma média, soma-se todos e divide igual, como se tudo fosse exatamente igual no mesmo patamar, então a economia do Brasil, sendo fortíssima, se sobressai e encobre as dificuldades encontradas na educação e na
saúde. Os indicadores sociais são meios utilizados para designar os países como sendo ricos, desenvolvidos, em desenvolvimento, economia emergente, ou pobres, subdesenvolvidos. Com isso, organismos internacionais analisam os países segundo a expectativa de vida, né? Saúde. Taxa de mortalidade, saúde. Quantos anos vive em média uma pessoa ao nascer? Se imagina, se analisa. Taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de crianças que morrem antes de completar um ano. Esses 3 primeiros indicadores aqui, dentro da área da saúde. Taxa de analfabetismo, né? Percentual de pessoas que não sabem ler nem escrever. Renda nacional bruta, aqui a taxa de analfabetismo dentro da educação. Renda nacional bruta, renda per capita, né? Baseada na paridade, na análise do poder de compra da população. Saúde, refere-se à qualidade da saúde da população. Alimentação, refere-se à alimentação mínima de que cada pessoa ingere por dia em calorias. Condições médicos sanitárias, né? Acesso a esgoto, iluminação, pavimentação, que a gente sabe que boa parte da população não tem acesso. Qualidade de vida e acesso ao consumo, corresponde ao número de carros, computadores, televisores, celulares, acesso à internet, entre outros aspectos. Então, gente, quando analisamos tudo isso, aí se chega a esse patamar do IDH baixo, médio, elevado ou muito elevado. Quanto mais próximo de 0, ruim. Quanto mais próximo de 1, excelente, muito elevado. E aí a gente entra num tópico bastante difícil até de analisar, até de observar, né? Que é a fome no mundo. Quando a gente analisa o IDH dos países do mundo, a gente percebe claramente que a grande dificuldade está justamente no quê? Está justamente naquilo que a gente chama de distribuição de renda, distribuição de recursos, de pessoas que estão na escola, que estudam, que têm acesso à tecnologia, que têm acesso à alimentação saudável, no mínimo 3 vezes ao dia. Mas, infelizmente, não é isso que acontece com a maioria da população do mundo. Nós temos hoje no planeta Terra um total aproximado, né, um pouquinho a mais do que 7,5 bilhões de pessoas. Desses 7,5 bilhões de pessoas, mais da metade vivem na pobreza absoluta. Observe aí, a fome ela aumenta no mundo e atinge a fome, o nível mais baixo, a 820 milhões de pessoas, diz o relatório da ONU. Não é das pessoas que vivem na pobreza, isso é na pobreza absoluta, ou seja, aproximadamente de 15% a 20%. Mas a gente analisa isso como um fato geral, levando a mais da metade da população que vive em condições precárias. Cerca de 800 milhões de pessoas em todo o mundo não tiveram acesso a alimento, né, suficiente em 2018. Em 811 milhões, isso no ano anterior. O dado representa um imenso desafio para alcançar o objetivo de desenvolvimento sustentável. Número 2, que prevê fome zero até 2030. Advertiu, né, na última análise, a nova edição do relatório anual. O Estado da segurança alimentar e da nutrição ao mundo. Quando ele fala que o Estado, ele diz que a obrigatoriedade de alimentar a população é do governo, é do Estado, mas que, infelizmente, isso não acontece. Nossas medidas para abordar essas tendências preocupantes terão que ser mais enérgicas, não apenas em escala, mas também em termos de colaboração multissetorial, disseram oficiais da ONU e da FAO, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, também da FIDA, Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Unicef, Programa Mundial de Alimentos, PMA, e a Organização Mundial da Saúde, OMS. Então, são alguns órgãos que estão diretamente ligados a essa questão de sanar, de acabar
com a fome no mundo. Ficamos por aqui, né? Mais uma vez, a gente está tentando se melhorar. Gostaria de agradecer a vocês por mais essa paciência. Reforço a necessidade da gente ainda ficar em casa. Reforço a necessidade de vocês estudarem, lerem, plantarem, para que vocês possam, daqui a alguns anos, poder fazer uma faculdade com condições. Não é só passar. Muita gente fica preocupada. Eu passei, eu fiz o Enem, passei. Mas com que condições? Você tem a competência de fazer um curso, de cursar, e quando sair, você conseguir ingressar no mercado de trabalho e realmente fazer diferente? É disso que eu estou falando. Estudem. Não esperem para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Se dediquem. Na próxima aula, eu vou passar para vocês os exercícios do capítulo 3. Então, tchau. Espero que logo, logo a gente retorne às nossas atividades tradicionais, porque, segundo vocês e muitos depoimentos que vocês mandaram para a gente, vocês preferem. E a gente vai analisar isso. Vocês ficaram em casa, com computadores e telefones à mão. Não estão gostando. Na sala, muitos de vocês também não ficam na sala. Também não gostam. Então, é preciso que a gente, com essa lição que a vida está nos dando, que a gente entenda qual é o nosso papel no mundo. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.